Emmanuel, Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 1, Rumo ao deserto. Para ser sincero, diz Ananias com a sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má-fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas, se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável? Exclama o neófito, como a salientar antes de tudo a boa intenção que o anima. Sim, não digo que fujas do testemunho, explica calmo o velho discípulo. Mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataque dos homens, mas por ti mesmo. Por mim, nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino, e o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa ainda agora alguns levitas de renome, recém-chegados de Chipre. Que o mestre te abençoe os bons propósitos, diz o velho sorridente. Saulo sente-se feliz. A presença de Ananias conforta-lhe sobremodo. Como velhos e fiéis amigos, almoçam juntos. Em seguida, e sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retira-se, deixando o ex-rabino todo entregue à meticulosa cópia dos textos. No dia seguinte, Saulo de Tarso levanta-se lépido e bem disposto. Sente-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas lhe haviam desertado da memória. A influência de Jesus enche-o de alegrias substanciosas e duradouras. Tem a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopram céleres as inspirações de um mundo maior. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, procura avistar-se com um amigo, levado pela sinceridade que lhe pauta os mínimos atos da vida. Não o encontra, contudo, na residência particular. Um servo informa que eu amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Saulo vai até lá. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas de Sítium havia tomado a palavra para os respectivos comentários. A entrada do ex-rabino provoca curiosidade geral. A maioria dos presentes tem conhecimento de sua importância pessoal, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, se faz pálido, e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pede uma palavra em particular. Embora contrafeito, vai-lhe ao encontro. Cumprimentam-se sem dissimular a nova impressão que, já agora, mantém entre si. Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explica, evidenciando seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento. E cheguei até a pedir-lhe segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendas também tu
passivamente aos sortilégios do caminho? Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas Sadoc, replica o jovem tarsense muito calmo. eu vi Jesus ressuscitado. O outro faz grande esforço para conter uma ruidosa gargalhada. Será possível Objeta com zombaria. que tua índole sentimental, tão contrária a manifestações de misticismo, tenha capitulado nesse terreno? Acreditarias mesmo em tais visões? Não poderias imaginar-te vítima de algum disfarçado adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Os colegas do farisaísmo hão de arregalar os olhos quando souberem da tua clamorosa defecção. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhe as atividades perigosas, fi-lo pela amizade que te consagrava. E não te doerá a traição dos votos anteriores? Considera como se dificultará nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante esses homens sem cultura e sem consciência. Saulo fita o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações são as premissas do acolhimento que eu aguardo no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. Não, Diz ele sentindo fundamente cada palavra. não posso aceitar as tuas arguições. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Enquanto o outro faz largo gesto de admiração, ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continua convicto. Quanto ao mais, considero que, a todo tempo, devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando a verdade, e assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes das realidades da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Sadoc não consegue ocultar a surpresa. Mas a tua posição, os teus parentes e o teu nome, e tudo que recebestes dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Pergunta Sadoc, revocando-o ao passado. Agora estou com Cristo, e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem devo, naturalmente, a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. Também tu, com a mania do martírio? O interpelado guarda uma bela expressão de dignidade pessoal e conclui. Não posso perder-me em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar minha experiência diante de todos. Falar nisso aqui? Por que não? Seria mais razoável descansares da viagem e da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperanças nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido.
Sabes, porém, que não sou nenhuma criança, e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstância. E se te apuparem? E se fores considerado traidor? A fidelidade a Deus deve ser maior que tudo isso aos nossos olhos. É possível, no entanto, que não te concedam a palavra. Pondera Sadoc após esbarrar com a força daquelas profundas convicções. Minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então seja, responderás pelas consequências. Conclui Sadoc constrangido. Naquele momento, ambos compreendem a imensidão da linha divisória que os extrema. Saulo percebe que a amizade que Sadoc sempre lhe testemunhara fora baseada nos interesses puramente humanos. Ao abandonar a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumar-se a cordialidade do outro. Mas de tal cogitação, logo lhe vem à mente que também ele assim procederia, provavelmente, se não tivesse Jesus no coração. Sereno e desassombrado, evita aproximar-se do local onde se acomodam os visitantes ilustres, buscando aproximar-se do largo estrado em que se improvisara uma nova tribuna. Terminada a dissertação do levita de sítio, Saulo surge à vista de todos os presentes, que o saúdam com olhares ansiosos. Cumprimenta afável os diretores da reunião e pede vênia para expor suas ideias. Sadoc não tem coragem de criar um ambiente antipático, para deixar que tudo corra à feição das circunstâncias, e é por isso que os sacerdotes apertam a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Com a palavra, o ex-rabino ergue a fronte nobremente, como costumava fazer nos seus dias triunfais. Varões de Israel. Começa em tom solene. Em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas, que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixam o orador, a assembleia está atônita. Saulo, contudo, prossegue intrépido, depois de uma pausa. Não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com este patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi, nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém, fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão sem tréguas a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados, encarcerei mulheres e crianças, submeti alguns à pena de morte, ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para seu progresso. Criei, para todos os espíritos mais sinceros, um regime de sombras e terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus, como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. Mas de viagem para esta cidade, autorizado pelo Sinédrio e pela corte provincial, para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio-dia, na paisagem desolada e deserta: Saulo, Saulo, por que me persegues?
A essa evocação, a voz eloquente se enternece e as lágrimas lhe correm copiosas. Interrompe ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplam-no assombrados. Que é isso? Dizem alguns. O doutor de Tarso graceja. Afirmam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório. Não, amigos. Exclama com veemência. Jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que a minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Não obstante, o ardor da pregação, que deixa em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, rompe no recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelam Sadoc em voz baixa quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parece extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. Imediatamente, estabelece-se enorme confusão em toda a sala, porque há quem veja, no caso, perigosa defecção do rabino, e há quem opine, por enfermidade súbita, que o haja dementado. Varões de minha antiga fé, Troveja a voz do moço tarsense, agora mais incisiva. é inútil tentar desempanar a verdade. Não sou traidor nem estou doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes. Uma chuva de impropérios corta-lhe repentinamente a palavra. Saulo é chamado de covarde, de blasfemo, de cão do caminho, e terminam dizendo: Fora o traidor de Moisés. Os apodos partem de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino se inclinam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais e entram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Algumas bengalas são atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se hão atacado em luta espalham forte celeuma na sinagoga, percebendo o orador que se encontra na iminência de irreparáveis desastres. É quando um dos levitas mais idosos assoma ao grande estrado, levantando a voz com toda a energia de que é capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. O convite é aceito por todos. Os mais exaltados repetem a prece, tomados de vergonha. Saulo acompanha a cena com profundo interesse. Terminada a oração, diz o sacerdote, com ênfase irritante: Lamentemos esse episódio, mas evitemos a confusão, que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava nossas fileiras com paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, essa atitude de agora só nos merece condenação. Perjúrio, demência, não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno, e o iríamos apedrejar sem pestanejar, mas, com o antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo.
que Jerusalém o julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e nos recolhamos à paz dos fiéis cumpridores da lei. O ex-rabino suporta a imprecação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Intimamente sente-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigem revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Quer falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sente-se presa de emoções incoercíveis que lhe infirmam os ímpetos explosivos. Imóvel, nota que velhos afeiçoados de Damasco abandonam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observa também que os levitas de Sítion parecem entendê-lo através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixa-o com ironia e risinhos de triunfo. É o repúdio que chega. Acostumado aos aplausos onde quer que apareça, é vítima da própria ilusão, acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, lhe bastam os louros efêmeros já conquistados no mundo. Engana-se. Seus cômpares põem-no à margem, como inútil. Nada lhe dói mais que ser assim desaproveitado, quando lhe arde na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir centeias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aquele abandono fere-o fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhece não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários, atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga fica deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo senta-se num banco tosco e chora. É a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começa. Para conforto da alma opressa, recorda a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Acabrunhado, retira-se do templo em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostra surpreendido com a exposição das ocorrências. Vejo-me cercado de enormes dificuldades, Diz Saulo, um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu meu coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Sim, Explica o ancião paciente. o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. O neófito percebe o alcance da comparação e pergunta: Mas, que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça
no roteiro que pelustra. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa, tem a necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros, ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. As ponderações carinhosas de Ananias caem na alma opressa como bálsamo vitalizante. Quando haja sofrido mais, continua o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a sermos humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus me envia os filhos para que, com os trabalhos, se lhe emperneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Aquelas observações tão sadias e tão mansas penetram o espírito do ex-rabino como bálsamo de consolação de horizontes mais vastos. Suas palavras carinhosas fazem-no recordar alguém que o ama muito. De cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforça-se por fixar melhor as ideias. Agora se lembra perfeitamente. Esse alguém é Gamaliel. Vem-lhe de súbito o desejo de se alistar com o velho mestre. Compreende a razão desta lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sente dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Sabe-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre, que lhe fora quase um pai? Certamente, Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regojar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. Engolfado em recordações cariciosas, agradece a Ananias com olhar significativo, acrescentando sensibilizado: tendes razão. Buscarei o deserto, em vez de voltar a Jerusalém, precipitadamente, sem forças talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira, que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Ananias aprova a ideia com um sorriso. Ainda ficam conversando longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduz, então, o novo adepto para a humilde reunião que se realiza nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Damasco não tem propriamente uma igreja. Entretanto, conta com numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações é em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que aluga a sala
para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarcense enxerga ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntam-se míseras criaturas que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas, com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguem conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibem a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parece ainda mais simples que a de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefia e preside o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, roga as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, faz a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixa o lugar, percorre as filas de bancos e impõe as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao rememorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Saulo serve-se do bolo simples, enternecidamente. Ao fim da reunião, Ananias ora fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria, nos comentários singelos daquela noite, pede ao Salvador proteja o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade reveste de amavio singular, Saulo chora de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus, que agora quer ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouvira um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Entre os mais afeiçoados, só encontrara elogios vãos, prontos a se transformarem em calúnias torpes, quando não lhes podia conceder favores materiais. Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação é outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhe facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congrega a termo de trabalhos exaustivos e penosos. E, por fim, ainda rogam a Jesus lhe conceda paz de espírito para o seu empreendimento. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tem lágrimas nos olhos. Na Igreja do Caminho em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Mas os cristãos de Damasco impressionam-no mais vivamente, arrebatam-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredora,
com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. Um a um apertam-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijam-lhe as mãos. Tais provas de afeto dão-lhe novas forças. Se os amigos do judaísmo lhe desprezam a palavra, assintosos e hostis, começa agora a encontrar no seu caminho os filhos do Calvário. Trabalharia por eles, consagraria ao seu consolo as energias da mocidade. Pela primeira vez na vida, revela interesse pelo sorriso das criancinhas, como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas. Toma nos braços o menino doente. Diante da pobre mãe sorridente e agradecida, faz-lhe festas, acaricia-lhe os cabelos desajeitadamente. Entre os acúlios agressivos de sua alma apaixonada, começam a desabrochar as flores de ternura e gratidão. Ananias está satisfeito. Junto dos irmãos de mais confiança, acompanha o neófito até a pensão de Judas. Aquele modesto grupo desconhecido percorre as ruas banhadas de luar, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admira-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporciona segura confiança em todos. Tem a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo a amizade é diferente de tudo que lhe dá expressão nos agrupamentos mundanos. Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifra-se agora a seus olhos nas vantagens do interesse individual, ao passo que, na unidade de esforços da tarefa do mestre, há um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino, original. Todos falam como nascidos no mesmo lar. Se expõem uma ideia digna de maior ponderação, fazem-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versam assuntos leves e simples, os comentários timbram franca e confortadora alegria. Em nenhum deles nota a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas, ao invés, lhanheza de trato sem laivos de hipocrisia, porque, em regra, sentem-se sobre a tutela do Cristo, que, para a consciência de cada um, é o amigo invisível e presente, a quem ninguém deve enganar. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chega à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreende-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloram aos lábios. Agora compreende que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não é fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistam-lhe o coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. No dia imediato, contratando o serviçal indicado pelo estalajadeiro, Saulo de Tarso, ao amanhecer, embora surpreendesse o dono da casa com seu ânimo resoluto, põe-se a caminho da cidade famosa, situada num oásis em pleno deserto. Nas primeiras horas da manhã, saem das portas de Damasco 2 homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Saulo faz questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viaja mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Por esse motivo, considera preferível
viajar como beduíno para aprender a contar sempre com as próprias forças. Sob o calor calcinante do dia, sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, seu pensamento está fixo naquele que eu chamara do mundo para uma vida nova. As noites do deserto, quando o luar enche de sonho a desolação da paisagem morta, são tocadas de misteriosa beleza. Sob as frondes de alguma tamareira solitária, o convertido de Damasco aproveita o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tem agora, para seu espírito, confortadoras e permanentes mensagens. Está convicto de que sua alma ha sido arrebatada a novos horizontes, porque, através de todas as coisas da natureza, parece receber o pensamento do Cristo, que lhe fala carinhosamente ao coração. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.